pregador, a gente quase só misericórdia. Coitado a gente não é, né? Amém. A gente é servo de Deus. Ah, Deus é verdade. Mas, de todo jeito, seria pela misericórdia de Deus mesmo. Não tem outra forma, não tem ninguém sábio, entendido. O sábio, o que se considera sábio, ele vai chegar aqui de nariz empinado e vai sair daqui de nariz inclinado, humilhado. Então é melhor a gente ser humilde, né? E já reconhecer que a gente já não tem nada, porque aí se tiver de encher, Deus enche. Amém? Amém. São João, capítulo 15, versículo 21, uns 3 versículos. Pode ficar de pé? Diz assim, São João capítulo 15, versículo 21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, preste atenção, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu preste atenção nisso, ó, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Amém. Amém. Acho que não precisa Amém, falar mais. Jesus. Pode sentar. Vamos começar caminhando só aqui nesses pedacinhos aqui. Dá para falar muito. Mas isto vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, vir, estar presente. Deus presente entre os homens, Deus em carne. Se Deus não tivesse manifestado em carne, em outras palavras, quer dizer isso, se Deus não tivesse manifestado em carne, se eu não viera, se Deus não tivesse pregado, manifestou em carne, pregou uma mensagem, fez sinais, o povo não tinha pecado, porque eles poderiam continuar na lei. Porque aquilo que o erro muitas das vezes não é questão de fazer uma coisa, transgredir a lei. Muitas das vezes a questão, olha bem, presta atenção como isso é interessante. Às vezes a questão não é transgredir a lei. Às vezes a pessoa está cumprindo algo, mas aquilo já venceu, já passou do prazo. E a pessoa está cumprindo com aquilo. Mas nós já estamos em outra era. E a pessoa está vivendo na era atrasada. E nisso estão pecando. Pecando como? Pecando porque estão fazendo algo da era passada. Por exemplo, quem guarda o sábado hoje? O sábado é Jesus Cristo. Eles estão na era passada. Agora veja bem, eu quero explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. A questão, não conheceram a mim nem a meu Pai. Porque o Pai, Jesus disse que é Espírito. O Pai sendo Espírito, você sabe que você não vai ver, você não vai apalpar, você não vai tocar nele só pela fé. Mas você não é uma coisa que você vai tanger, que você toca, que você apalpa. Aliás, eu quero dizer para vocês que a única coisa que consegue se relacionar com o Espírito de Deus, olha, isso aqui não relaciona, animal não relaciona, o seu cachorro não relaciona, o seu galo, o seu gato, o seu gado, o seu cavalo, a sua vaca. Nada disso consegue relacionar com o Espírito de Deus. Só tem uma coisa nessa terra que consegue relacionar com o Espírito de Deus, que é você. Amém. Mais nada.
Mas para relacionar com o Espírito de Deus, conhecer Deus em Espírito, todo mundo crê em Deus em Espírito. Todo mundo, se você chegar na rua aí, é muito difícil você encontrar um ateu. É difícil falar, não, eu não creio em Deus, Deus não existe. De 100, às vezes você não encontra um, você vai ter que passar para 1000 para você encontrar um. E assim mesmo ele vai ficar meio em dúvida, mas eu não creio que Deus existe, mas será que se existir, como é que faz? Mas a questão, crer em Deus em Espírito não é difícil, o duro é crer em Deus quando ele está em carne. Quando ele é um homem, quando ele está caminhando com os pés empoeirados na terra, quando ele está dormindo na manjedoura, quando ele diz assim, olha, as raposas têm covis, os passarinhos têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu ia dormir lá no Jardim do Getsemane, eu estou ali dormindo lá no Monte das Oliveiras. Precisava de dinheiro para pagar o imposto, aí falou para Pedro, olha, nós olhou nos bolsos, puxou, não tinha nem a carteira, não tinha nem R$1 no bolso. Fala o seguinte, na hora que vai lá, pesca vai lá, Pedro, vai lá no rio, lá ser pescador. O primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda. Paga o imposto meu e seu. Não pagou nem de todo mundo, pagou só dele, de Pedro. Então é difícil crer num Deus dessa forma, entendeu? Um Deus que come, que bebe com a gente. Agora esse Deus que come e bebe, esse Deus que viveu aqui na terra, ele teve uma forma de mostrar que ele era Deus. E ele diz, olha, eu fiz tanta obra, eu ressuscitei Lázaro depois de 4 dias. Sabe por que 4 dias? Porque naquela época na época de Israel, 2000 anos atrás, tinha um ditado, tinha uma crença que cria. Porque o povo de Israel é dividido em 4 crenças. Os judeus é dividido em 4. Essênios, os fariseus, os saduceus, que eram as maiores, a maior parte. Essênio tinha o outro, que eu esqueci o nome agora. Só sei que eram 4 divisões da religião judaica. Os escribas? Não, os escribas não. Escribas não. Eram saduceus, fariseus, essênios. Os essênios. Os fariseus eram aqueles que criam nos anjos, na ressurreição de anjos. Criam nos anjos, criam na ressurreição, criam em espírito. O saduceu já não cria nos anjos, não cria na ressurreição. Irmãos, sinceramente, se nós vivêssemos no tempo de Jesus Cristo, nós cremos em anjos, nós cremos na ressurreição. Amém. Nós cremos, amém? Nessas Amém. coisas. Então, honestamente, nós seríamos tudo fariseu. Mas fariseu, hoje se diz assim, fariseu se diz como se fosse uma coisa hipócrita, mas naquele tempo não, fariseu era uma parte, uma subdivisão do povo de Israel, que era dividida em 4 partes, a religião judaica. Então, voltando lá, mas tinha uma crença naquele tempo que dizia que quando a pessoa morria, o espírito ficava rondando por ali até 3 dias. Então, dentro desses 3 dias, poderia acontecer o espírito voltar para o corpo e a pessoa ressuscitar. E Jesus, para quebrar isso daí, porque Jesus não divide a sua glória com ninguém, que a glória é dele, toda a honra e toda a glória é dele, para evitar isso daí, que alguém criasse um boato que Lázaro estava morto dentro de 3 dias, ele ressuscitou porque o espírito estava por lá e voltou para o corpo. Porque dentro de 3 dias não dá ainda a decomposição, a corrupção do corpo, é depois de 72 horas. Então, para evitar isso aí, Jesus foi no 4º dia, para não deixar dúvida. Porque quando Jesus faz um milagre, ele não deixa dúvida. Amém. Quando se você tem dúvida que algo aconteceu ou não, sabe que não aconteceu ainda. Porque quando acontece, não tem dúvida. Aleluia. Agora Jesus fez tanta coisa. O povo... Mas uns ficavam, mas isso é... Ressuscitou, expulsou demônio, é Beelzebul. Curou enfermo, sabe que curou mesmo? Curou enfermo, mas é o poder do diabo, eles diziam. Então Jesus fez tantas coisas e ele sempre arrumava um jeito de falar, de um argumento para dizer que aquilo não era da parte de Deus. E Deus em carne, é difícil crer em Deus em carne. Quando o William Branham veio, fez tanta coisa qual ninguém fez na terra. Ele diz, no meu ministério, Jesus teve mais êxito no meu ministério quando ele estava aqui na terra, no seu ministério terreno. Deus, Jesus Cristo, em William Branham, fez mais coisa do que Jesus propriamente fez lá. Jesus mesmo disse, quando aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Jesus ressuscitou, amém?
Jesus curou enfermos, mas Jesus criou em William Branham. Jesus não criou quando ele estava lá, mas em William Branham ele criou. Então Jesus, em William Branham, fez algo maior do que ele fez. Agora veja bem, o grande perigo é não crer no enviado, no Deus em carne, naquele pastor simples. É difícil. Crer em Deus em espírito é fácil, mas crer naquele pastor simples que vem pregado às vezes na sua casa, vai visitar um enfermo. Ah, mas esse daí é de bicicleta, coitado. Não é coitado, né? Tem que parar com isso. Esse irmão simples aí, Glória a Deus. anda de bicicleta, esse pastor. É difícil crer numa pessoa simples, que é Deus. E Jesus era simples. Agora corre um grande risco, porque Jeremias era simples. E Jeremias profetizava: se vocês não mudar de vida, se vocês não consertar, vocês vão tudo para a escravidão. Vai ser escravo. E o rei de Babilônia, Deus já está unindo o exército de Babilônia para vir contra vocês. Eu olhava em Jeremias e falei: esse homem, esse profeta aí só profetiza. A profecia dele não é, mas Deus estava nele. Era um homem simples do dia. E aquela era a mensagem do dia. E quando a pessoa não crê na mensagem do dia, ele vai em cativeiro. Ele entra em cativeiro. O povo de Israel, naquele tempo lá, não crê nos enviados daquele dia. Deus veio e disse: eu enviei os meus profetas madrugando, e tardando, e falando com vocês não querem ouvir, vocês vão parar no cativeiro. Avisou muitas vezes, o povo sempre arrumava um jeito de falar: isso não é verdade, não creio. Arrumaram o Ananias lá depois, falaram: é o seguinte, quando viram que a coisa ia acontecer, que o povo ia para cativeiro, Jeremias falava 70 anos, o Ananias dizia: olha, Deus me falou que é 2. Ele sempre arruma um jeito de abrandar a palavra, mas o profeta fala que é a palavra de Deus. Agora foram para o cativeiro. E no cativeiro, irmãos, teve profeta, Daniel teve no cativeiro, na época do cativeiro de Babilônia. Teve príncipe lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, era príncipe de Nabucodonosor. Mas o que adianta? Príncipe escravo, príncipe fora da sua terra. Muitas das vezes, por não dar ouvido à palavra de Deus, é obrigado a montar um ministério no lugar da escravidão. É verdade. Teve que exercer um ministério fora da sua terra, a sua palavra. E exerce o ministério, e Deus fala, Deus trabalha, Deus esteve na fornalha de fogo, honrar a Deus na fornalha de fogo lá, tudo, mas fora da terra. Por desobediência, por não crer na mensagem que Deus enviou, dizendo: conserta. Conserta, povo. Ah, mas quem está pregando? O Jeremias. Jeremias, né? Isso aí, coitado. Como diz, né? Mas esse daí não, esse aí não é enviado por Deus, não. Se fosse enviado por Deus, ele estava profetizando que Deus se agrada de nós, que nós somos uma bênção na mão de Deus. Mas ele está profetizando para nós consertar. Isaías profetizou. Então, o que faz o povo ir para o cativeiro? É a desobediência. É o não crer em Deus em carne. Aí se monta ministério lá na Babilônia. E o povo amassando barro. E o povo não podia cantar. Tem aquele, né? Os caldeus diziam: cante para nós uma canção lá da mensagem de William Branham. Cante para nós uma canção da Bíblia. Ah, mas aqui não tem jeito de cantar. Aqui nós estamos em cativeiro. Aqui nós temos que cantar, é o hino que canta lá nos gospel, né? Por aí. Não tem jeito de cantar o hino da harpa, os hinos, bons hinos de Sião. Cante os hinos de Sião, mas cantar hinos de Sião em terra estranha. Cantar hinos de Sião na Globo, na Record, em vários lugares, não vai adiantar. Então tem que cantar outra coisa. Então se monta ministério, o que adianta? Grandes ministérios ali. O povo de Deus, Deus abençoava, Deus falava com eles, mas em terra estranha. O que eu quero dizer com isto? Vamos voltar para a palavra. Amém. Vamos voltar a crer em Deus em espírito, mas também vamos crer no Deus, em Deus em carne, que Deus enviou nesse tempo final. Profeta de Deus. Quando você crê no profeta que Deus enviou, a tendência é formar o quê? Uma denominação. Porque tudo que sai fora da palavra, você forma uma denominação.
E aí nós somos obrigados a ter muitas coisas, às vezes algumas regalias, algumas coisas, assim, vamos dizer, algum conforto que o povo de Israel tinha, vivia em casas boas. Porque Deus diz, ó, quando vocês for para o cativeiro, vocês podem construir lá, porque vocês vão ficar muito tempo lá, 70 anos. Não pense que vocês vão voltar agora, porque uma geração é de 70 anos. E enquanto aquela geração não terminou, não voltou outra geração. Oh, meu Deus! Corre o risco do quê? De morrer em cativeiro. Depois Deus tem que trazer os filhos de volta. Quando, já faz uma geração, porque uma geração hoje são 70 anos. Amém? Amém. Quando o irmão Brana veio na terra, começou o seu ministério, fez o seu ministério, abriu a palavra. Nós já estamos hoje em outra geração. Muita gente ficou para trás, presa em suas igrejas. Porque interpretaram a palavra do profeta como interpretaram a palavra lá de trás, dos mensageiros lá de trás. Interpretaram a palavra de Jesus para trocar por suas religiões. Interpretaram e ficaram nos seus dogmas, nas suas religiões antigas, oferecendo holocausto, matando bezerro ainda. E Jesus já tinha morrido na cruz. E Jesus já tinha salvado. Jesus já tinha, o véu do templo já tinha rasgado. E hoje o véu do templo já rasgou novamente. O véu dos mistérios. Já clareou todos os mistérios, Deus já revelou. Ah, mas nós queremos ficar matando o bezerro ainda lá de trás. Aí vem a advertência. Vamos ouvir a voz do profeta. Vamos ouvir o Deus, o Filho do Homem. Deus em espírito, mas também Deus em carne humana. Filho do Homem, no tempo de hoje. Amém? Amém. Correndo o risco de ir para quê? Para que ir para o cativeiro novamente? Cativeiro de uma igreja, depois você não vai sair de lá fácil. Então vamos exercer o ministério fora dessas de denominações, de placa de igreja. Um ministério direto, amém? Crendo na palavra, crendo no Filho do Homem. Sendo assim, não há risco, porque se o povo tivesse ouvido os seus profetas naquele tempo, o que aconteceu? O exílio, 400 anos fora de sua pátria. E agora, novamente, o povo de Israel ficaram 2000 anos fora de sua pátria. O muro de Israel, o templo de Israel, onde era o templo de Israel, hoje é uma mesquita. É a mesquita de Omar. Né? E mesquita significa para denominação, para igreja. Templo quer dizer homem. Mesquita, mulher. Então hoje, no lugar do templo, e Jesus falou, quando vocês viram que a abominação estiver no lugar santo, fugir lá. Quando derrubaram o templo, quem estava lá, saíram de lá, porque o templo foi derrubado. Mas eu creio que agora é tempo de nós erguermos o templo de novo. Não podemos erguer o templo, vamos erguer esse templo aqui, do nosso corpo. Amém? Amém. Não vamos deixar que se monte uma mesquita em cima de nós agora novamente. É verdade. Não. Para quê? Um lugar santo, um lugar que era um santo do santo, hoje é uma mesquita. Não. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para o original. Para a mensagem. Amém? Eu creio que isso nos livra, nos protege, sempre nos vai manter, a mensagem do profeta nos mantém na terra, que Deus tem nos dado. A mensagem, às vezes, de um pastor, de uma igreja, de qualquer denominação, o que é uma denominação? É um pastor governando pastores. Isso é uma denominação. Graças a Deus que nós não temos isso. Amém? É um pastor local dominando os seus membros, não importa, pode ser em qualquer cidade, mas é pastor. Agora, no dia que você escolher um pastor para vocês aqui, então, Norival não é mais o pastor sobre o pastor de vocês. Correto? Verdade. Verdade. Não, aí não. Ah, nós queremos um pastor aqui, não vamos levantar um pastor. Nós podemos até visitar vocês, companheirismo, não tem nada. Mas agora, a ordem, dominar, não. Dominar é o pastor que vocês escolheram, que vai trabalhar com vocês. Amém? Isso é a coisa correta. Agora, se, por exemplo, vem de Franco para dominar aqui, para manter. Não, aí tem um pastor aqui e nós dominar o cabeça daqui. Não, aí já é dominação. Aí nós saímos fora da terra, nós estamos fora da mensagem do profeta. Mas a mensagem do profeta veio para libertar o povo.
Amém? Chamaram o povo de volta à libertação, à liberdade. E é tempo de liberdade. Amém? E tem muito pastor da mensagem que está sendo dominado pelo pastor, né? Então aí saiu fora da terra. Aí foi para Babilônia. Aí não tem jeito. Glória a Deus. Mas vamos ficar em Israel. Amém. Vamos ficar em Sião. Amém? Sião é a terra da noiva. É verdade. Vamos ficar em Sião. Glória Amém? a Deus. Deus abençoe. Somente crer. Passa. Vamos cantar somente crer? Põe de pé. Senhor Deus, nós somos agradecidos pelo que o Senhor já tem feito nesta noite, Pai. Já estamos abençoados, porque o Senhor está aqui e é o nosso abençoador. Hinos foram entoados, uma gostosa e grande palavra já ouvimos. Oh, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Teu nome seja exaltado em nossos corações. Abençoa cada um de nós, Senhor. Tira todo erro, toda maldade, todo espírito contrário, pensamentos ruins. Se há ainda algum domínio de Satanás, que o Senhor possa quebrar neste momento. Queremos estar totalmente livres pelo Teu Espírito Santo, vivendo na Sua presença, Te glorificando, Te adorando, Senhor. Fale conosco mais um pouquinho, nos ajude mais um pouquinho através da Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler Apocalipse 2, no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Um pouquinho, um nome de vitória, né? Ou um nome vitorioso, né? Melhor, um nome vitorioso. Ao nome de vitória, eles vão querer aplicar esse no feminino, né? Porque vencemos e Deus trouxe um nome sobre cada um de nós. Passando um pouquinho no que Itamar disse e no que nós falamos no culto passado, os irmãos lembram que nós estávamos tratando do assunto. João estava procurando um homem, né? Isso é algo interessante. Por quê? Porque Deus trabalha com o homem. Deus mesmo se fez homem, se tornou homem. Então nós precisamos ter sempre isso com uma simplicidade muito grande. O mundo tem tantos pensamentos, pensam que existe nos outros planetas, pode haver pessoas, né? Não, não há. Isso é a ciência que quer provar isso,
O único lugar que nós sabemos, e a Bíblia diz que Deus criou homens, é na terra. E Deus se manifestou na terra. Se Deus tivesse outro planeta, no outro planeta, seres humanos, logicamente, então nós seríamos familiarizados. Não é verdade? Então o povo sai fora do pensamento simples de Deus. E nós precisamos ficar neste pensamento simples. Então tudo que Deus faz, Deus não deixa de mostrar primeiro. Os irmãos lembram que quando Deus chamou Abraão, falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão foi, caminhou, e Deus disse para Abraão que ele teria uma semente, e que a semente de Abraão seria prisioneira por 400 anos. Os irmãos lembram disso? Israel ficou no cativeiro quanto tempo? 400 anos. Até que Deus trouxe Moisés. Né? Quando Deus trouxe Moisés, o Egito está simbolizando, né, tipificando, nos ensina o irmão Brana, o mundo natural e o mundo religioso. É isso que está tipificando ali. Então você vê, o povo ficou ali por 400 anos, Deus trouxe o profeta Moisés. Então Deus começou a fazer sinais e maravilhas, começou a mostrar o seu poder criador, trazendo maravilhas para libertar o povo lá de Israel. E começaram a caminhada, começaram a sair, mas antes da saída, no mês de abril, no mês de Abib, né, isso lá em Êxodo 12, Êxodo 34, Levítico 23, está nos mostrando que Deus ordenou, disse que Abib, que é o mês de abril, seria o primeiro dos meses. Então era o primeiro mês do ano. Então naquele mês que Israel estava sendo liberto, foi mandado por Deus celebrar a Páscoa, e eles ainda estavam no Egito. Né? Nós estávamos falando sobre isso ontem em Franca. Então, saindo do cativeiro, libertados pelo profeta de Deus, um profeta onde Deus estava liderando o povo para sair do Egito, sair da escravidão, então Deus instituiu a Páscoa. Os irmãos sabem o que quer dizer Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. Eles iam passar da escravidão à liberdade. Não ia ser mais preso do mundo e nem do Egito, né? Nem da religião, nem das denominações. Então fizeram a ceia, né? Fizeram a Páscoa que Deus ordenou, eles comeram pão asmo e também mataram o cordeiro e passaram o sangue sobre a porta. E nas vergas da porta, para que não entrasse a morte, porque naquela noite ia entrar o anjo da morte no Egito. Certo? Então isso é a maneira que Deus vem mostrando e trabalhando conosco. Então Deus já trouxe para nós. Você vê nesta noite escura espiritual que nós vivemos, Deus já trouxe o cordeiro, nós já temos o pão asmo da vida eterna, que é Cristo, né? A palavra pura, e Ele é o nosso cordeiro, onde nós aplicamos nos umbrais da porta, na verga da porta do nosso coração, o sangue desse cordeiro. Então agora é caminhar, é sair do Egito, é sair da denominação, é sair do sistema religioso. Então logo que Israel celebrou aquela Páscoa, saindo, né, do Egito, logo chega lá no Egito, quer ser prisioneiro outra vez do Egito. Era bom lá no Egito, tinha o que comer, né, irmão Itamar? Que mensagem boa, que tempo de oração, acabou tudo. Sim, por certo, tiraram o Espírito Santo de cena. Os irmãos estão entendendo? Amém.
vai entrando o sistema humano. Então, eles vão voltando àquilo. Por quê? A tendência do homem é querer ser grande, é querer liderar, não é isso? Agora, esse espírito sorrateiro também é do diabo. Por isso, os filhos de Deus é comparado com ovelha. O irmão Branham diz que a ovelha não tem condições de guiar a si mesma. Então ela precisa de um guia, ela precisa de um líder. E nós, como ovelhas do Senhor, nós precisamos de um guia, de um líder que é o Espírito Santo. Amém. Amém? Então você vê Deus sempre usando o homem, manifestando a sua glória, e o diabo também usando homens e roubando a glória de Deus. É nesta hora que você vê a sua eleição e você vê Deus trabalhando com você. Agora Deus trabalha tanto na forma humana e com o humano que ele se tornou um homem. Ele se tornou homem, se identificou conosco. Vê? E ali, irmão Branham mostra, estava também Judas Iscariote, o diabo também encarnado. Quando nós chegamos neste fim, onde o Espírito Santo está encarnado, como ele encarnou em Cristo, ele encarnou em Branham, ele também se encarnou no falso profeta. Não é assim? Então você vê sempre estas coisas em paralelo, caminhando juntas. E isso vai até o final. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é para isso nos ajuda muito. Porque você olha as pessoas, são grandes teólogos, conhecedores da Bíblia, né? E quando se trata do nome de Deus, Deus se tornou homem. Ele tinha um homem, me perdoe, ele tinha um nome humano ou ele tinha um nome celestial? Ele tinha um nome humano, ele estava dando a conhecer-se no meio dos homens, cujo nome era Yehoshua. Yehoshua, Iá quer dizer Deus, Shua, salvação. Deus é a salvação, Deus não é carne humana, certo? Então, o irmão Branham nos ensina que a Bíblia, os tipos de que Deus trabalha. Então, o irmão Branham tomou José, filho de Israel, e disse que José é o tipo perfeito de Cristo. José era um profeta, foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos e foi para onde? Para o Egito. É isso? Jesus foi odiado, era profeta, foi odiado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos e morreu. É isso? Para onde ele foi? Para os gentios, para as nações. Certo? Egito, mundo, nações. Jesus morreu e veio para as nações. Quando José foi vendido para o Egito, ele chegou no Egito, o nome dele foi mudado. Lá no Egito ele não chamava José. No Egito, lá em Gênesis 42, os irmãos podem ler, lá no Egito ele foi chamado Zaphenat Paneá. Certo? Zaphenat Paneá, e o rei do Egito lhe deu também uma esposa que era, você lembra o nome? Azenate. Né? Então, José teve uma esposa gentia. Então, Cristo sendo vendido, ele veio para nós gentios e tomou dentre os gentios um povo para o seu nome, que é a sua noiva, a sua igreja, a sua esposa. Amém. Os irmãos estão entendendo o tipo? Então, quando José chegou no Egito, o nome dele passou a Zaphenat Paneá. Quando o Senhor Yehoshua chegou aqui, nas nações, ou seja, saiu de Israel, chegou para os gentios, o seu nome foi, para nós, Jesus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora, esse Jesus, que é Yehoshua, Yahoshua, Joshua, tem muitas pronúncias, então quando você toma aquilo ali, era um nome humano de Deus. Né? Era um nome humano. Então, isso é para nós percebermos por que o mundo erra.
uns faz Deus três pessoas, os que creem numa dualidade, não pode ver que o nome é Jesus, então chama de Jeová. Jeová é título, não é? Elohim é o Shaddai. E assim, muitos títulos tem o Senhor. Mas como homem, ele teve um nome. Não é isso? Atos 4,12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então hoje ele é conhecido para nós, é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele voltar a trabalhar com Israel, ele vai mostrar a eles: eu sou o vosso irmão, aquele que vocês crucificaram. Eu sou José, né? Ué, mas o senhor não é os afinados? Não, eu sou José, o vosso irmão que vocês venderam. Que feridas são essas em suas mãos, Senhor? A Escritura vai ter isso e os profetas vão esclarecer a eles. Estas são as feridas que eu recebi na casa de meus amigos. Ok? Grande amigo. É? Grande amigo. Grande amigo. Então eles chorarão por isso, né? Que aí o irmão Brana trata isso, que é a expiação pelo choro. Então eles chorarão por isso. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora, nisso nós estamos caminhando dentro dessa simplicidade, é só para ver, porque temos a promessa de Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? O Filho do Homem que nós esperamos a vida inteira, não é a vinda de Cristo? Glória a Deus. É a vinda de Cristo, mas só que nós vimos de uma maneira errônea. E hoje, pela mensagem, nós vemos a vinda de Cristo, o Filho do Homem. Quando pensávamos que era para um arrebatamento. Não, se nós não vermos a vinda do Filho do Homem, através do ministério humano, como o relâmpago saiu do Oriente e se mostrou no Ocidente. O que é o relâmpago? É luz, não é verdade? Relâmpago é luz. Sai aqui e mostra lá. É assim? Mas ele é o relâmpago. Então, aquela luz, a mesma luz que estava no Oriente, veio ao Ocidente. As mesmas maravilhas que Deus fez em Cristo Jesus lá no Oriente, ele fez em William Branham aqui no Ocidente. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então é só para percebermos e assim trabalharmos isso, meus irmãos. Eu estou dizendo, não sou eu. Isso quem diz é o nosso precioso profeta. Certo? Se nós cremos no profeta, nós cremos nestas coisas. Se nós deixarmos de crer nestas coisas, nós não estamos crendo no profeta. Então, assim, ele vem mostrando muitas coisas. Nós lemos aqui Apocalipse 2,17. Está falando ao que vencer. Dar-lhe-ei comer o maná escondido e uma pedra branca. O que é pedra? Não é revelação? Nós vamos olhar a Jesus, né? Vamos olhar ao Senhor Jesus cumprindo o Salmo 40. Os irmãos lembram do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, pôs-me sobre uma rocha firme. Que é uma rocha firme? É Cristo. Amém? É Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Então Deus tirou nós do pecado, do lodo, firmou os nossos passos e pôs sobre a rocha, que é Cristo. Cristo, a rocha, a pedra. Jesus era a pedra que os edificadores rejeitaram, não é assim? Eles rejeitaram aquela pedra. O que é aquela pedra? A pedra de fundamento, a pedra de esquina, que ela estava representando, ela está mostrando que Ele é Deus em carne humana. Ele estava revelando Deus. Então, justamente, vamos pegando o que nos ensina a palavra, né, a linguagem bíblica, de certas palavras, como a rocha, que é revelação, e é pedra. Então, Cristo, sendo a pedra, ele estava manifestando, dando a conhecer Deus em carne humana. Então, há a promessa de que viria o Filho do Homem. Então nós temos a pedra outra vez, que é a vinda do Filho do Homem, que é Deus outra vez numa carne humana. Certo? Deus manifestou 3 vezes em carne humana.
ele manifestou como Elohim para Abraão, né? Esse mesmo Elohim, Melquisedeque, para Abraão, em carne humana, morrendo por nós em Jesus Cristo. E uma terceira vez ele estava em William Branham. Deus conclui em 3, é a conclusão de Deus. Certo? Porque Deus estava em William Branham. Era o William Branham Deus? Não, era Deus num homem outra vez. Manifestando o ministério do Filho do Homem para preparar os nossos corações para o arrebatamento. Então está aqui, a pedra é o que representa, é o que mostra. A pedra é a revelação. Mas quando é que você vai ter esta revelação? Quando é que você vai ter? Isso aqui é uma caneta. Se eu falo, toma esta caneta para a senhora, irmã Célia. Toma. É sua. O que é essa caneta? É branca. Qual é a cor da escrita dela? Se é só não escrever, só não sabe. Então só pega, fez lá o rabisquinho, é vermelho, né? Mas por quê? Mas se a senhora falar assim, não quero a caneta, nunca vai saber. Não é verdade? Então se você recebe a pedra, então você sabe o que tem nela. Então aqui diz que o nome está na pedra. Este nome, meus irmãos, não é o nosso nome individual, é o nome da pedra. O nome de Deus está na pedra. Não é isso? Não é o que nós lemos? Vamos ler outra vez. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido. O que é o maná escondido? Maná, palavra. Amém? O incrédulo lê, o denominacional lê, mas está escondido dele. E não está aqui dentro. O que ele lê, você não vê, e ele não vê. Você vê, ele não vê. É um maná escondido. Certo? E dar-lhe-ei uma pedra, e na pedra, um novo nome. Então ele está dizendo que nesta pedra está um novo nome. Não sobre a pedra. Certo? O meu nome não está sobre mim. O meu nome está em mim. Então isso é a pedra branca com um novo nome. Se você não receber a pedra, né, as denominações não têm recebido a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de fundamento até hoje, que é Jesus Cristo. Não tem recebido. Se eles tivessem recebido, eles sabiam que era o nome de salvação do nosso Deus dado a nós. E seriam batizados em nome do Senhor Jesus. Então vamos ver, agora algo também acontece para o arrebatamento. Acontece para nós recebermos a mudança de vida, a mudança do nosso comportamento e fé para arrebatamento. Então eu vou ler para os irmãos aqui no primeiro selo. Eu vou começar no 275. O irmão Branham diz assim, 274. Queria poder parar nisso um minuto. O irmão Branham bate no púlpito, né? Que coisa, tenho uma boa noção, mas talvez eu pudesse, se vocês me der um tempo, né, os irmãos disseram, continue. Vejam, ninguém conhece. Sabia que o nome de Jeová não está correto? Qualquer um sabe, Dr. Weil. O irmão sabe que isto é verdade. Os tradutores nunca conseguiram traduzi-lo. Soletra-se J-U-H-V. Me perdoe. J-U-H-V. J-V-H-U. O irmão Branham diz. Que quer dizer? Quero dizer, não é Jeová. Não conseguiram chegar perto. Eles não sabem o que é. Chamaram-no Jeová, mas não era o seu nome. Traduziram, mas não era, o irmão Branham diz, nem chega perto. Veja, toda vez que uma vitória é ganha,
algo se dá, um nome é mudado. Amém? Amém. Então o nome foi mudado. Então vocês lembram, Abraão era Abrão. Ele encontrou com Elohim, né? Elohim passou o seu nome a Abraão. Houve uma mudança, houve uma vitória, então ele e Sara tiveram filho. Mas teve que ter uma mudança, um encontro com Deus primeiro. E aquilo foi mudado o nome deles. Vejam, nos dias de Abraão, ele era primeiro Abrão, e nunca pôde ter aquele bebê até o seu nome ser mudado para Abraão. E Sarai não conseguiu ter nada exceto um ventre morto, até que seu nome foi mudado para Sara. Amém? Amém. Então vamos guardando isso, porque não carece que seja mudado o seu nome, Paulo, o seu nome Osmar, certo? Nós não somos conhecidos por este nome, nós somos conhecidos diante de Deus por cristãos. Por que nós somos cristãos? Porque nós tomamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Então guarde também que nós não chamamos Jesus, nós somos chamados cristão, que é Cristo. Né? Cristão, Cristo. Mas, então se nós somos a noiva de Cristo, então nós somos a senhora Cristo. Né? O irmão Brano usou o termo, a senhorita Jesus Cristo. Mas o nome dele é Jesus, mas o nosso é cristão. Não é verdade? Então os irmãos vão observar que nas eras, os nossos irmãos nas eras não são conhecidos por cristãos. Nós sabemos que foram cristãos, mas hoje você olha para os da era de Lutero, você fala, meus irmãos lembram? Como é que é, irmão Itamar? De Lutero são? Luteranos. Né? Luteranos. De Wesley são? Wesleyanos. E os de Brana? Branita. Vê? Estão aí, eles são os branitas, eles do Brana. Entende? Os cristãos. Falando de cristãos, meu irmão Itamar falou do protestante. A igreja romana chama nós de protestante, justamente por causa de Lutero, que protestou contra ela. Então, cristão para eles são só os que têm a crença romana. Nós somos simplesmente protestantes. Então, tem os luteranos, até hoje não tem? Tem o wesleyano e tem hoje os de Brana, que somos nós. Então, nós não somos o William Brana, nós somos o povo Brana. Os irmãos estão entendendo? Nós não somos Jesus, nós somos cristãos, nós somos Cristo. Não é assim, Tamar? Então você vê que é como a mulher, quando ela casa, ela recebe parte do nome do esposo. A minha esposa recebeu parte do meu nome, ela não recebeu nome de Noriva, ela recebeu Souza. Certo? Então é essa parte que nós estamos recebendo de Deus. Deus veio como uma pedra e se revelou. E Deus se revela outra vez e traz novo nome. E é nesse novo nome que nós seremos conhecidos. Daqui a pouquinho eu vou ler para os irmãos aqui nas eras da igreja. Amém? Então deixa eu concluir aqui, senão a hora vai, né? Então aqui o irmão Branco falando do nome de Abraão. Ele vai falar do nome de Paulo, foi mudar de Saulo para Paulo. Ele encontrou, né, com Deus, o nome foi mudado. Então todos que têm um encontro com Deus, o nome é mudado. Então, sempre Deus mudou nomes. Então o irmão Brana diz, um nome é mudado. No decorrer das eras, então nós vemos 2 nomes mudados no decorrer das eras. Só 2. Lá no princípio da era gentílica, que foi Paulo. Como é que era o nome de Paulo? Saulo. Houve uma mudança, não é isso? Veio uma vitória para os gentios. E no fechamento da nossa vitória, a mudança de nome outra vez. Qual nome tivemos mudado? Brana. Né? O nome do irmão Brana era B-R-A-N-A-M. Branham. Certo? Quando o pai dele registrou ele, encaixou lá um H. Quando há uma vitória, um nome é mudado. Então nós sabemos que nesse final de tempo, da era de Laodiceia para cá, simplesmente um nome foi mudado.
Ou seja, desde Paulo até da primeira à última era, 2 nomes, Paulo e Branham. Alfa e Ômega. Amém? É o princípio da era e o final da era. 2 nomes mudados. Mas aqui está algo para nós. Então, houve uma vitória para nós, o povo de Deus. Então, o irmão Branham diz assim, Saulo, um bom nome. Saul foi rei certa vez em Israel, mas ele, um Saul, não convinha a um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Assim, Jesus mudou seu nome do quê? De Saulo para Paulo. Então agora o irmão Branham vai falar no parágrafo 283. Ouça com muita atenção, guarde no seu coração. E Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando esteve na terra, ele foi o Redentor, isso é verdade. Mas quando conquistou a morte, o inferno, e os venceu, ele subiu às alturas. Ele recebeu um novo nome. Amém. Quando é que ele recebeu um novo nome? Quando ele ressuscitou e subiu ao céu. Certo? Não foi agora. Ele já subiu com um novo nome. O irmão Branham diz assim, é por isso que gritam da maneira que o fazem e não recebem nada. Entende? E não recebem nada. Será revelado nos trovões. Estão vendo? Note, mistérios. Ele vem cavalgando. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vem? Tem que haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disso. Tem que haver algo, note. Ninguém conhecia. O irmão Branham disse no verbo passado. Ninguém conhecia, senão ele mesmo. Agora note. Ninguém conhecia, senão ele mesmo. Amém? Amém. Então a Bíblia é cheia de mudanças de nome. As pessoas estranham, mas é algo que Deus sempre fez. Ele não mudou o nome de Jacó para Israel? Ele mudou o nome de Pedro, né? Era... Toda vez que eu falo o nome de Pedro, eu esqueço. Era Simão Barjonas, né? Passou a ser Cefas, Pedra, Pedro. Não é isso? Então, nós precisamos guardar estas coisas. O irmão Branham diz assim, ó. Deixa eu começar aqui atrás. Aqui na era de Pérgamo. Também diz que ele vai dar um nome ao vencedor. Uma pedra branca. E dentro da pedra. O irmão Branham está dizendo. E dentro da, não sobre, dentro da pedra, um novo nome. Que somente o dono conhece. Se você tomar posse dessa pedra, você é dono dela, dessa revelação. Então você conhecerá um novo nome. É só quem toma. Amém? Que somente o dono conhece. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Não é individual, é uma família. Certo? Na mensagem, a semente não herdará com a palha, parágrafo 19, o irmão Branham disse assim, nós não somos uma denominação Branham, nós somos uma família Branham. Nessa família você não se une a ela, você nasce nela. Certo? Se nós somos nascidos de Cristo, somos nascidos nesta era, pela mensagem de Deus através de William Branham, então você nasce nessa família Branham. Os irmãos estão entendendo? Não é simplesmente falar assim, eu vou ter a união, não. Quem são meus filhos? São os que nasceram no meu lar, não é verdade? Eles são meus filhos. Então eu vou tomar a irmã Luzia, né? Eu vou adotar a irmã Luzia, eu estou adotando, então ela não é minha filha. Para ela ser minha filha, ela tinha que ser nascido lá. Não é isso? Mas se eu estou simplesmente adotando, ela não é minha filha, ela faz parte, é uma união com a minha família. Mas aqui nós não fazemos parte, nós nascemos nessa família. Amém. Certo? Isso Amém. É espiritualmente. Por isso nós somos uma família. Amém. Por isso o corpo de Cristo não é desunido e nem separado.
Não pode haver separação. E também não ter domínio, como o irmão Itamar estava mostrando. Isso é cativeiro. Então nós somos uma família porque recebemos o nome dele. E todos nós somos liderados por ele. Então a ideia é familiar. Abraão foi mudado. Abrão para Abraão, Sarai para Sara e Jacó, para Israel, Simão para Pedro e Saulo para Paulo. Estes nomes ocasionaram uma mudança ou foram mudados por causa de uma mudança. Amém? Então eu vou ler mais embaixo. Não, vou continuar aqui. Foi somente depois que Abraão e Sarai tiveram os nomes mudados pelo Senhor que se tornaram aptos a receber um filho vindouro. No caso de Jacó, teve que vencer e depois foi chamado de príncipe. No caso de Simão e Saulo, quando receberam ao Senhor, a mudança deles veio. Amém? Amém. E hoje, cada um de nós, guarde isso, viu, meus irmãos? O irmão Branda dizendo, a era de Pérgamo. E hoje, cada um de nós, crentes verdadeiros, tivemos uma mudança de nome. Nós somos cristãos. E um nome é um nome comum a todos nós. Mas um dia teremos outra mudança. Com certeza receberemos um novo nome. Amém? Amém. Com certeza receberemos um novo nome. Glória a Deus. Podiam muito bem ser esse nome fosse o nome original e verdadeiro escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Um dia, por sua boa vontade, nós conheceremos também. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou pular aqui, deixa eu ver aqui. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome, o vencedor, né? Meu novo nome, quando tudo se tornar novo. Na mensagem, a festa das trombetas, o irmão Brana, quando ele abriu os selos e pregou essa mensagem, ele diz, tudo se tornou novo. Amém? Tudo se tornou novo. Então, o meu novo nome, quando tudo se tornar novo, então ele se tornará, ele tomará sobre si um novo nome, e esse nome será também o nome da noiva. Amém? Amém. Como nós temos o nome Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos um novo nome também, da mesma forma. Como o nome cristão é um nome comum a todos nós, então o novo nome também é uma mudança. É bem comum o cristão, mas nós teremos um novo nome. Teremos uma mudança. Ele tomará sobre si um novo nome, e esse nome será também o nome da noiva. Amém? Amém. Que nesse nome, que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação. Tem que ser Deus revelando para nós. Amém? Amém. E pedra é revelação. Por isso está na pedra. Tome a revelação, não solte. Creia nela. Ninguém se atreve a conjecturar. Tem que ser uma revelação do Espírito dado tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-lo. Mas sem dúvida ele deixará essa revelação para o dia que ele deseja divulgar esse nome. Amém? Amém. Deus trouxe um nome novo e ele a divulgar. Glória a Deus. Então nós vamos caminhando passo a passo, lento, né? Vamos falar mais da manifestação do Filho do Homem, a abertura do 7º selo e coisas, porque isso vai nos familiarizar com a manifestação de Deus em carne e um novo nome. Isso é para trazer em nós fé de rápido. Agora, um novo nome, meus irmãos, ele é novo para nós, certo?
Mas Deus começou a usar esse nome agora. Mas Deus não sabia? O irmão Branham diz que Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o fim desde o princípio. Não é verdade? Então, é novo para nós. Certo? Eu vou ler aqui Êxodo 3. Vou só ler, tá bom? Não vou comentar nada. É só para os irmãos ver que Deus já tinha falado. Qual é o nome dele? Então nós vamos trabalhando até que nós vamos chegar também aqui, tá bom? Não será agora, não vou entrar nesses detalhes. Talvez carecemos falar muito, repetir o assunto, para que assim nós possamos entender. Não é a primeira vez que os irmãos estão ouvindo, talvez fica confuso, não entende. Então, à medida que nós vamos falando e Deus vai nos dando graça, nós vamos chegando ao conhecimento total. É assim? Entramos na escola, não entramos escrevendo, né? Fomos aprendendo a fazer uma bolinha, fazer uma curvinha, né? Depois que a bolinha já virou um tracinho, a outra já deu uma voltinha, não é assim? A outra fez assim, foi A, E, I, O, U. Já era o suficiente? Não. Aí depois aprendemos A, B, C, D. Aí começamos a juntar palavras e formar letras. Assim Deus vai formando estas palavras, vai ensinando para nós, depois Ele ajunta. E assim nós vamos ler as entrelinhas, vamos ler Deus falando conosco. Amém? Amém. Então, por isso, é a pregação da palavra de Deus. Êxodo 3:14. Vou ler o 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó,